No caso da química, a gente tem 4 grandes áreas na química, que é a físico-química, a orgânica, a inorgânica e a analítica. Então, o curso ele é voltado para contemplar essas 4 áreas, porque você não sabe em qual parte da química você vai querer seguir se você não experimentar um pouco de cada uma delas. Até o quarto período é o chamado ciclo básico. Então, é onde a gente tem, a maioria das aulas é no Instituto de Ciências Exatas. Então, a gente tem matemática, física, uma química mais básica, e o ciclo de palestras, onde que a gente tem algumas palestras de algumas pessoas que são chamadas para você conhecer um pouco mais sobre a pesquisa em química, e aí você já começar a se interessar, ver onde que você se identifica, para você já seguir a sua carreira depois do quarto período. E em questões de comparar a química do ensino médio com a graduação, é completamente diferente, sabe? Eu sinto que na química, pelo menos a minha química, ela era muito decoreba, você tinha que decorar muita coisa. O, às vezes as pessoas falam, química é decorar nome. E às vezes acaba que no ensino médio você acaba tendo que decorar muita coisa mesmo. E na graduação é outra coisa, você realmente começa a entender o que está por trás disso, não é só uma questão de, vou decorar. Não, vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos entender o que está por trás de cada coisa. Então, química na graduação é muito, muito melhor do que a química do ensino médio. Então, façam química. A estrutura do curso de biologia, eu fiz na PUC, né? Então, na PUC ela é dividida em ambiental, na parte da saúde, na zoologia e, e na botânica. São essas 4 áreas também da biologia. E na área ambiental, você tem essa parte de você trabalhar com questões mais legislativas em relação ao EIA-RIMA, que é o estudo de impactos ambientais, né? E o relatório para a gente realizar algum tipo de. Para a gente dar um aval, né, para algum tipo de construção. Então, está mais relacionado a essa área, mas assim, nessa pegada. A zoologia, a gente tem uma área que você trabalha tanto a pesquisa mesmo, né? A pesquisa daqueles animais, das diferentes áreas dos animais, aí você tem os insetos, enfim, os diferentes animais. E na área de botânica, você também pode fazer a pesquisa nessa área da botânica. Na área da saúde, que eu tive mais contato, a gente tem a área da saúde mais aprofundada. Então a gente entende mais sobre genética, bioquímica. Então a gente aprofunda mais sobre isso. Todas as áreas elas são vistas no ensino médio, porém elas são mais aprofundadas. Então, assim, existe uma diferença, mas é uma grande diferença, mas assim, é bem similar, sim. Eu não senti tanta diferença, assim, do ensino médio. Claro que aprofunda muito mais, mas, assim, a base mesmo a gente tem bem legal no ensino médio. Mas, bom, falando um pouquinho, né, sobre as divisões no curso de matemática, o curso, né, a gente entra, tem o ciclo básico, que é bem parecido com o ciclo básico de física. Então, temos matérias de matemática e matérias também de física. Então, temos lá cálculo, diferencial integral, geometria analítica, álgebra linear, e aí vai. A gente aprofunda na matemática, né, para entender algumas coisas, aprofundamos na matemática, mas assim como a Natália disse, a gente não vê tudo da matemática, e igual a Natália falou que eles não veem tudo de química. Então, por exemplo, eu não tive matemática financeira na faculdade. Então, a gente entra nesse ciclo básico vendo uma matemática, uma linguagem assim mais específica, uma matemática mais assim abstrata, mais puxada. E a partir do quarto período, você pode escolher se você vai para a licenciatura ou o bacharelado. Ainda tem matérias que seguem, né, juntas, tanto do bacharelado quanto da licenciatura,
como, por exemplo, geometria, a gente tem geometria espacial, geometria plana, análise combinatória e probabilidade, estatística a gente tem também, que não está no ciclo básico, mas é comum. Dentro da parte da licenciatura, você começa a ter matérias voltadas para a educação, então, política educacional, psicologia da educação e tudo mais, e também as matérias de matemática voltadas para a educação. Então, temos lá matérias de números na escola básica, geometria na escola, e aí vai, onde a discussão é voltada para o ensino da matemática, e se você optar a fazer o bacharelado, você aprofunda mais ainda aquela matemática que você aprendeu no ciclo básico. Então, começa a ser uma matemática muito louca, assim, muito da hora, mas também muito puxada. E é isso. Essa é a divisão do curso. Mas, bom, na física, né, obviamente eu tenho uma capacidade maior de falar a respeito da parte do bacharelado, né, mas de forma geral, assim, tanto bacharelado quanto licenciatura vão ter aquele bloco inicial, né, do ciclo básico comum, para os dois. Então a gente vai ver todas as matérias que a gente teve de física no ensino médio, a gente vê o ciclo básico. Então tem fundamentos de mecânica, fundamentos de termodinâmica, rever tudo, ter uma leve noção de programação e, enfim, basicamente física e matemática, basicamente. No ciclo depois, né, quando acaba saindo, as matérias, a física ainda ela acaba não segmentando tanto, já na graduação, as possíveis áreas que você pode seguir, né? Tem algumas matérias que você consegue segmentar para isso, mas é um direcionamento muito sem graça, né? Tipo assim, sem graça que eu falo, assim, um pouco acanhado. Então, por exemplo, a grande parte do ciclo profissional, né, da parte depois do ciclo básico, envolvem todas as matérias que você teve como fundamentos, você ter ela sem o nome fundamentos, né? Então vai rever os eletromagnetismos, só que mais aprofundado, as mecânicas, e acaba que essas matérias nunca dão um direcionamento. Com base em uma optativa ou outra, você consegue fazer um pequeno direcionamento. Então, por exemplo, a primeira distinção que existe na física, na estrutura, de acordo com as matérias, que é física, você vai ir para a física básica ou para a física aplicada? Essa é a primeira distinção que tem clara, né? A física básica é toda aquela física que você muitas vezes pode olhar e falar assim, eu vou usar isso para quê? Né? E a física aplicada é normalmente a física que coloca como suporte para questões de aplicação, seja na engenharia, seja na medicina, igual tem alguns casos, e por aí vai. Mas, assim, aí junto na parte de ciências básicas, você tem tanto a parte relacionada à astronomia, você tem as partes relacionadas à cosmologia também, né, que é diferente, a parte de se mexer diretamente com um pouco mais, de forma mais contundente com quântica, que acaba, assim, isso inclusive é uma dúvida que muita gente tem, muita gente chega e fala assim, dá para fazer um direcionamento específico para quântica no curso de física? Na física é assim, qualquer área que você vai seguir, qualquer área, a quântica é onipresente. Não é que a quântica é uma área possível para se seguir. Tudo que você pensar na física que você vai seguir vai acabar entrando com quântica. Então, quântica é uma área geral. Então, assim, é claro que existem questões mais ou menos profundas, de acordo com o aspecto da teoria, mas é uma parte que você vê sempre. E aí o direcionamento ele fica muito mais voltado para a pós-graduação. A gente tem muito pouco contato com disciplinas básicas na graduação que deem uma leve diferenciação entre as trajetórias que vão seguir. Mas, enfim, a estrutura do curso é basicamente essa.